E se eu te dissesse que o estoicismo, essa filosofia que virou uma febre e que promete uma força inabalável, na verdade, pode ser uma prisão? E que essa busca infinita por resiliência e controle, que atrai milhões de pessoas exaustas e ansiosas, é uma armadilha disfarçada de sabedoria? Eu entendo o apelo, de verdade. O mundo é caótico e a promessa de uma mente que não se abala com as tempestades da vida é quase irresistível. Buscamos no estoicismo uma forma de nos livrarmos da dor, da ansiedade e do medo. Mas a verdade é que as bases dessa filosofia, especialmente a versão pop que é vendida por aí, podem ser justamente as correntes que anulam a sua liberdade. Neste vídeo, nós vamos desconstruir essa moda, vamos arrancar a máscara do estoicismo de camiseta e expor a verdade por trás de seus 3 pilares, que simplesmente não se sustentam: o pilar metafísico, o prático e o motivacional. E prepare, porque o que você vai descobrir pode te libertar de uma prisão que você nem sabia que existia. A primeira grande promessa do estoicismo de autoajuda é bem simples. Divida o mundo em 2 caixas. De um lado, o que você pode controlar. Do outro, o que não pode. Foque só no primeiro e aceite o segundo com total indiferença. Parece um conselho prático, quase uma fórmula para a paz. Mas essa ideia não veio do nada. Ela é só a ponta de um iceberg metafísico profundo e bem problemático. No coração do estoicismo clássico está uma visão de mundo que eles chamam de logos. Para eles, o universo não era um lugar de acaso, era um organismo vivo, racional, divino e, acima de tudo, material. Deus não era um criador fora do mundo. Deus era o mundo, uma razão divina que governa tudo com uma lógica de ferro e pré-determinada. Cada evento, do nascimento de uma estrela à queda de uma folha, faria parte de um plano cósmico inevitável e relacionado diretamente com a divindade, por ser o mundo, o próprio Deus. E o que isso significa para você e para a sua liberdade? Bom, significa que ela não existe de verdade. Se tudo é determinado por uma cadeia de causa e efeito, suas escolhas, seus amores e suas dores não são realmente seus. São ecos de um roteiro já escrito. Sua alma, para os estoicos, era só uma faísca passageira dessa alma do mundo, destinada a se dissolver de volta ao todo. Basicamente, não é que eles só não acreditavam numa espécie de qualquer liberdade do indivíduo. A coisa é um pouco mais além. Porque eles começavam bagunçando completamente a ideia de moralidade. Se você não é responsável para escolher entre o bem e o mal, como pode haver mérito ou culpa? Perceba, responsável. Não é nenhuma questão de determinismo. Aqui o problema deles está numa linha de fatalismo. Não há nem a responsabilidade das coisas como um todo dentro do indivíduo. É aqui que a crítica de Nietzsche se torna tão poderosa. Ele via o estoicismo como uma forma de autotirania, uma tentativa desesperada de forçar uma ordem racional em um universo que, na sua essência, é caótico. Para Nietzsche, o estoicismo se torna uma negação da vida, uma filosofia que reprime as paixões, a ambição e o conflito, que são a própria essência de ser humano. Ele acusa o estoico de tentar se transformar em uma estátua, culpando a si mesmo pelo sofrimento que é parte inevitável da vida. Então, quando o guru moderno te diz para aceitar o que você não pode controlar, ele está, sem saber, ecoando uma visão fatalista do universo e esvazia sua capacidade de agir. Ele te vende uma paz que custa a sua liberdade.
Essa base metafísica não te liberta. Ela te ensina a amar sua jaula, a chamar o destino de razão e a passividade de virtude. Dessa metafísica problemática nasce a segunda armadilha, a prática estoica. O conselho que você ouve em todo lugar: controle suas emoções, seja indiferente à dor, não se perturbe com as coisas, mas com a sua opinião sobre elas. Parece força, disciplina, mas na prática é uma receita para a dissociação psicológica. Pensa comigo, se você tem uma dor de dente terrível, o estoicismo pop te oferece um analgésico. Você para de sentir a dor e acha que resolveu o problema. Inclusive, um analgésico que finge parar a sua dor e você acredita nele. Mas a infecção que está lá na raiz do dente continua. Suprimir emoções funciona do mesmo jeito. Tristeza, raiva, ansiedade são sinais vitais. São um alarme da sua alma, te avisando que algo está errado. Tentar ser indiferente a tudo é psicologicamente perigoso. A psicologia moderna mostra que emoções reprimidas não somem. Elas viram ansiedade crônica, depressão e explosões de raiva. O que o estoicismo clássico chamava de apatia, ausência de paixões irracionais, é diferente de apatia. Eles até tinham um conceito para emoções boas e irracionais, as empatia, como alegria e boa vontade. Mas a versão pop simplifica tudo e te ensina a reprimir, o que te impede de processar um luto ou de se indignar contra uma injustiça. Essa abordagem cria uma divisão falsa entre o que é controlável e o que não é, ignorando a enorme área do que podemos influenciar. Você não controla o trânsito, mas pode influenciar seu humor ouvindo música. Você não controla a economia do país, mas pode influenciar sua comunidade. Ao te ensinar a descartar o que está fora do seu controle direto, o estoicismo pop te rouba o poder da influência. Nietzsche, de novo, os chamou de adversários da vida, por difamarem as paixões que nos dão cor e vitalidade. Levando ao extremo, essa visão produz coisas estranhas. Alguns filósofos estoicos justificavam o suicídio como um ato racional, uma saída lógica quando a vida se tornava indiferente demais, embora isso fosse visto como um último recurso para quando a virtude não era mais possível. Isso não é força, é a rendição final, embrulhada numa lógica fria. O estoicismo que te vendem hoje romantiza o sofrimento, mas esquece do prazer coletivo e da alegria. Vira uma doutrina que nos ensina a suportar o insuportável sem reclamar. Um anestésico perfeito para uma sociedade que precisa de trabalhadores dóceis e não de seres humanos completos. E isso nos leva à terceira armadilha, a motivacional. O estoicismo foi sequestrado pela cultura da produtividade e virou o estoicismo de coach, uma filosofia reduzida a frases de efeito para o Instagram, um manual para ser um biohacker da mente, um CEO implacável ou um macho alfa que não sente nada. Nessa versão, a virtude estoica vira sinônimo de produtividade tóxica. Ser virtuoso é acordar às 4 da manhã, tomar banho gelado e trabalhar 14 horas sem reclamar. O inimigo é a fraqueza, o descanso e a vulnerabilidade. O problema é que, sem sua metafísica original, que já era complicada, o estoicismo moderno não oferece nenhuma razão de verdade para fazer isso. Falta um motivo base, um porquê que vá além de só se resignar ou buscar uma auto-otimização vazia. Se não existe um propósito maior, por que eu deveria ser virtuoso? Por que suportar a dor em vez de buscar o prazer? O estoicismo pop não tem nenhuma boa resposta. É uma filosofia de tempos de paz que se fantasia de filosofia de guerra. É fácil ser estoico com uma reunião estressante, mas diante da morte de um filho ou de uma injustiça esmagadora, o conselho de ser indiferente
não é só inútil, é cruel. É uma filosofia que não sabe o que fazer com a graça, com o perdão, com a redenção. Ela oferece pedras quando a alma faminta pede pão. Para entender por que o estoicismo falha nesses pontos, a gente precisa ir mais fundo. E para isso, a obra de um brilhante, porém pouco conhecido, filósofo holandês chamado Herman Doiver nos dá uma chave. Doiver falava dos motivos básicos religiosos, que são como forças espirituais que moldam o pensamento de uma cultura inteira, mas também dos indivíduos. Ele dizia que o pensamento grego, de onde vem o estoicismo, é dominado pelo motivo da matéria e a forma. É uma briga constante entre o caos do mundo material e o ideal da razão. O estoicismo tenta resolver isso submetendo a matéria, nossas paixões, à forma, à razão. O ídolo aqui é a razão humana, que acredita poder controlar a realidade sozinha. Doiver contrasta isso com o que ele via como motivo básico revelado na Bíblia: criação, queda no pecado e redenção em Jesus Cristo. Isso não é só mais uma teoria religiosa, é uma mudança total de perspectiva. O problema do mundo não é que a matéria ou as emoções são ruins, mas que nossa relação com um Criador bom foi quebrada pela queda. E a solução não é reprimir ou se resignar, mas a redenção, a restauração de tudo por meio de Cristo. Essa visão mostra o estoicismo como uma tentativa nobre, mas falha, de consertar um mundo quebrado usando as próprias ferramentas quebradas da criação. Ele tenta impor uma paz que não dura, porque não vai na raiz da nossa dor. E é aqui que a história muda. Desconstruir o estoicismo não nos deixa no vazio. Abre espaço para uma solução infinitamente superior e mais humana: a sabedoria do cristianismo. O cristianismo não só preenche os buracos do estoicismo, ele eleva a discussão a outro nível. Vamos olhar de novo para os 3 pilares. A solução metafísica. Em vez de um logos impessoal, o cristianismo apresenta um Deus pessoal e amoroso que nos criou à sua imagem. Isso dá fundamento ao nosso valor e liberdade de um jeito que o fatalismo estoico nunca conseguiria. Não somos engrenagens de uma máquina, somos filhos amados. Nosso sofrimento importa para um Deus que também sofreu. A solução prática? O cristianismo não nos chama para reprimir as paixões, mas para redimi-las. O objetivo não é parar de sentir, mas sentir as coisas certas. O estoico diz: seja indiferente à dor. Jesus diz em Mateus 11: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não nega o peso, mas oferece ajuda para carregá-lo. O estoico te diz para esvaziar seu coração. A Bíblia, em Provérbios 4, diz o contrário. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração não deve ser aniquilado, mas guardado e cultivado. O autor de Eclesiastes nos mostra que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. A vida é um ritmo de emoções. Em vez da vida reprimida, Jesus oferece em João 10 vida em abundância. No fundo, o estoicismo é uma filosofia de orgulho. É o homem tentando se salvar pela própria força da vontade. O cristianismo é uma filosofia da graça. Começa com a gente admitindo que não podemos nos salvar sozinhos. Santo Agostinho, que dialogou muito com essas filosofias, criticou exatamente esse orgulho. Em suas confissões, ele conta como saiu de uma autoconfiança intelectual para uma dependência total da graça de Deus. A força verdadeira, Agostinho descobriu, não vem de autoaperfeiçoamento, mas da redenção. Outro pensador, Atanásio,
Defendeu a criação a partir do nada justamente para se opor ao panteísmo materialista dos estoicos, afirmando que Deus é soberano sobre o mundo. O motivo cristão da criação, queda e redenção oferece o porquê que o estoicismo moderno perdeu. Lutamos pela virtude não para provar nosso valor, mas por gratidão a um Deus que já nos declarou valiosos. Suportamos o sofrimento não com indiferença fria, mas com a esperança da ressurreição. E nossa liberdade é a imensa liberdade de sermos perdoados e transformados por um poder maior que nós. Começamos questionando a moda do estoicismo. Vimos como seus pilares, metafísica, prático e motivacional, são frágeis. Sua base é um fatalismo que anula a liberdade. Sua prática pop é uma repressão emocional perigosa. E sua motivação, na versão moderna, é oca. É um fast food filosófico que te satisfaz por um instante, mas te deixa desnutrido. A verdade chocante é esta: a verdadeira força não está em se anular para caber num destino ou virar uma máquina de produtividade. A verdadeira força está em abraçar nossa humanidade completa, dores, alegrias, paixões e fraquezas, e entregá-la a um Redentor que nos conhece, nos ama e nos oferece um fardo leve e uma vida abundante. Se você também desconfia de soluções fáceis para problemas difíceis, e se essa conversa fez sentido para você, deixa nos comentários qual dessas armadilhas do estoicismo você mais vê por aí. E se você quer mais vídeos que desafiam o senso comum para encontrar a verdade, inscreva-se no canal. A jornada para a sabedoria é longa e é melhor fazê-la juntos. Lembrando, eu sou o Dark e esse é o Contra a Superfície.